hoje nós vamos trabalhar um texto chamado O Estágio Supervisionado como Atividade Integradora. Ele é um texto da Rosa Kulczak. Bom, este texto, ele mostra a forma consciente das constantes mudanças que o mundo atravessa, isso, claro, antes de se falar em pandemia, então consciente e conhecedora da realidade de ensino brasileiro no momento. Então, uma realidade em que se apresenta com a intenção, entre outras, de acompanhar a dinâmica do mundo. Várias propostas de reforma vão acontecer, porém se tornam pouco viáveis devido à ausência quase total de uma infraestrutura, pretendendo discutir uma experiência de integração da teoria e da prática. Então, vejam só, o estágio supervisionado como atividade integradora. Como nós podemos ver este estágio como uma fonte fundamental, tá? Abrangente, teórica e específica, com visão crítica também, tá? Da sociedade em que nós vivemos, mas fazer com que isso sirva para formar um profissional competente capaz de reoperacionalizar a teoria em relação à prática. Então, vejam só, a nossa autora, ela vem trabalhando essa necessidade, tá, de se juntar a esta teoria à prática. Então, ela faz uma proposta que está vinculada à ideia de um estágio voltado para o atendimento à comunidade, o qual deverá proporcionar o engajamento do estagiário na realidade para que ele possa perceber os desafios que a carreira do magistério lhe oferecerá e também para que possa assim, refletir maduramente sobre a profissão que vai assumir. Então, veja bem, a necessidade de se fazer esse estágio, de se transformar essa teoria cotidiana que você vem aprendendo ao longo dos anos em uma prática para que você possa amadurecer aquela teoria e perceber o quanto é importante este nosso estágio, tá? Então, deve haver um envolvimento em situações reais e vividas, por isso você deve ir à escola. Neste momento, por exemplo, que nós estamos passando por pandemia e que não há a possibilidade de se ir à escola, mas num estágio, por exemplo, de observação, há a necessidade de se observar as várias aulas, né? Quantas possibilidades de aula que eu proporcionei para que vocês estivessem assistindo até hoje, durante toda a semana, né? Na TV Cultura, você tem os horários para as aulas do ensino fundamental e para as aulas do ensino médio. Então, você pode acessar qualquer dia que você quiser, de manhã ou à tarde, né? Tem os dois períodos, e aí sim perceber a teoria em que você estudou, que você vem estudando, e aí fazer com que ela se una à prática, tá? Porque só assim você vai amadurecer, ok? Então, esse envolvimento em situações reais vividas visará primordialmente a integração do saber com o fazer. Então, considerando, por exemplo, que a escola mudou, que sua realidade exige um quadro teórico de reflexão mais dinâmico, que ela pode ser vista tanto como reprodutora das desigualdades sociais, quanto como capaz de modificar essas relações, devemos estudar essas contradições e examinar as condições que poderão facilitar a produção de resultados educacionais que favoreçam o atendimento da população escolar.
Então, vejam bem, a escola pode também, né? Ela tem essa ambiguidade também, porque é um momento de socialização, ok? Então, é um momento em que as crianças estão crescendo, estão se envolvendo, estão percebendo umas às outras e se percebendo também enquanto pessoas, enquanto cidadãos. Então, é necessário uma revisão da prática do professor, do próprio saber gerado na universidade, que quase sempre retrata uma produção reinterpretada. Por que reinterpretada? Então, primeiro eu passo para vocês uma visão do nosso autor com a minha interpretação. E aí você já receberá esta visão e vai interpretá-la novamente, tá? Por isso fala de uma produção reinterpretada. Além disso, a atuação crítica do profissional da educação, bom, exige que se adaptem às necessidades da clientela, às orientações vindas do sistema escolar que reduzem muito a liberdade do professor no processo decisório de sua atuação na escola. Então, a nossa autora, ela considera os estágios supervisionados uma parte importante da relação trabalho-escola, teoria-prática, e eles podem representar, em certa medida, o elo de articulação orgânica com a própria realidade. Então, na colocação escola-trabalho, pode-se perceber a importância do estágio supervisionado como elemento capaz de se desencadear a relação entre polos de uma mesma realidade e preparar mais convenientemente o aluno estagiário para o mundo do trabalho, desde que escola e trabalho façam parte de uma mesma realidade social historicamente determinada, ok? Então, nesse enfoque, o estágio supervisionado, ele deve ser considerado um instrumento fundamental no processo de formação do professor e também poderá auxiliar o aluno a compreender e enfrentar o mundo do trabalho e contribuir para a formação de sua consciência político-social, unindo assim a teoria e a prática. Mas para que isso ocorra, a nossa autora coloca que o estágio não pode ser encarado como uma tarefa burocrática a ser cumprida formalmente. Por que que não pode? Então, veja só, desvalorizando nas escolas onde os estágios buscam seus espaços. Então, ele deve sim assumir a sua função prática, revisada numa dimensão mais dinâmica, mais profissional, mais produtora de troca de serviço e de possibilidades de abertura para as mudanças. Então, uma coisa que eu sempre falei, sempre busquei, e sempre que há possibilidade, quando eu vou às escolas junto com vocês, e faço a minha solicitação para que vocês possam entrar na escola, fazer as suas avaliações, as suas observações, ou até mesmo as suas regências, né? Então, eu vou sempre com uma proposta, olha, os nossos alunos, os nossos estudantes, tá? Eles veem que eles vão fazer, sim, uma observação, mas através desta observação, nós vamos estudar uma possibilidade de dar a vocês sugestões para que o ensino possa ainda ser melhor, tá? Caso, né, e que ótimo, que maravilha que a escola nos surpreenda, que ela tenha muito mais a nos oferecer do que aquilo que nós estudamos na teoria, aí sim será muito mais fantástico, por quê? Porque nós vamos socializar as nossas experiências da escola em sala de aula e aí nós vamos mostrar também para o mundo, ou mesmo que para um pequeno mundo, né? para o mundo da pedagogia, para os alunos
os posteriores e para os próprios alunos de vocês futuramente, tá? Essa experiência escolar. Então, nós vamos levar lá para fora, então, além dos muros da escola, nós vamos levar essa experiência que os nossos alunos obtiveram dentro desta escola, ok? Então, isso é extremamente importante. Então, este trabalho surgiu da necessidade que os alunos da prática de ensino de ciências sociais, isso aqui continuando na visão da nossa autora, o porquê que ela fez essa pesquisa, né? Então, os alunos dela perceberam uma necessidade de conhecer um segmento de estruturação do ensino do segundo grau, participando de uma experiência de estágio cujo objetivo era uma proposta de discussão entre os relacionamentos da política educacional com o contexto social e econômico, além de uma tentativa de entender mais profundamente uma parte da realidade escolar do futuro campo de atuação profissional. Então, é muito importante quando a gente vai fazer a escolha do lugar onde vocês vão visitar. Então, isso é fundamental. A gente precisa de olhar vários aspectos. O que aquela escola pode, de fato, oferecer para que haja um crescimento ainda maior de você, nosso estudante. Nesse nosso caso específico de pandemia, então mesmo vocês não podendo ir às escolas, mas vocês estão diretamente ligados, por isso eu passei os links de algumas aulas para vocês e fiz essa proposta para que vocês façam as observações nas aulas do Estado especificamente, né? Das diversas aulas, dos diversos professores que estão atuando, não é? Para que vocês possam perceber a característica, como se trabalha, qual é a metodologia, o que esse professor traz de novo, ok? Então, segundo a nossa autora, o primeiro passo antes da elaboração do roteiro das questões foi uma visita de observação a algumas escolas selecionadas por grupo de 5 alunos e uma pesquisa de informações nas delegacias de ensino. Alguns anos passados, as regionais, tá? de educação, hoje nós chamamos de coordenações regionais de ensino, antes elas eram chamadas de delegacias de ensino. Depois foi se percebendo que esse nome delegacia ficava assim meio, remetia muito àquela questão policial, alguma coisa taxativa, como era chamado a matriz curricular que nós temos hoje, nós chamamos de matriz. Nesse tempo onde se falava delegacia de ensino, a matriz era chamada de grade. Então, isso para nós ficou uma coisa muito, muito imposta, muito taxativa, muito de cima para baixo. Então, houve um olhar novamente para essa semântica, não é? Para essa escrita, para essa forma de interpretar, e aí nós resolvemos fazer essa mudança, pelo menos aqui no estado de Goiás, e não é à toa que nós estamos na frente na educação, tá? Então, foi modificado essa semântica, ok? Então, essa investigação preliminar visava obter os dados gerais sobre o número oficial de escolas que optaram pela disciplina Sociologia no segundo grau, já que o estado de São Paulo, a escola pode escolher entre essa e Filosofia ou também Psicologia. Como resultado, adquirimos a certeza de que os dados obtidos nas repartições eram incompletos. Então, eles seguiram um caminho mais longo procurando os professores nas escolas e aí obtiveram dele as informações de que necessitavam.
quando se faz esse tipo de pesquisa, nem sempre você tem a resposta adequada nesses meios. O mais próximo da verdade é realmente você ir até a escola, você conversar com o professor e você, de preferência, assistir a aula, ver o contato, né? Fazer a sua análise daquilo que você está vendo. Então, eles fizeram uma discussão em torno das condições precárias de algumas escolas da rede oficial, principalmente as do curso noturno, no que diz respeito a recursos, tanto materiais quanto recursos humanos, pois haviam contactado 48 escolas, isso em São Paulo, na época em que essa pesquisa foi feita. Procuramos detectar o contexto de crise da situação de ensino, levantando uma hipótese preliminar. Até que ponto a chamada democratização do ensino, que levou a uma busca gradativa de uma escolaridade maior ao número maior de pessoas, com o aparecimento de uma nova clientela, tá? Tem desencadeado uma fragilização do ensino, dos conteúdos específicos de ciências humanas, principalmente da sociologia. Então, das discussões em sala de aula com os alunos e de prática de ensino, surgiram várias questões, entre elas, por exemplo, a escola está comprometida com o processo de ensino-aprendizagem mais adequado às condições reais desta clientela? A escola realmente integra o aluno na sua realidade? A escola é um canal de reflexão para melhor formação do indivíduo social? A escola proporciona um conteúdo que auxilia o aluno na compreensão da realidade? E, por fim, a escola forma um aluno crítico e consciente como cidadão? Bom, e aí tem também um segundo passo, que foi selecionar 5 escolas da Grande São Paulo, tá? Então, eles escolheram várias escolas e dessas 5 escolas que eles selecionaram, então eles fizeram as pesquisas e deram aqui o restante do nosso texto agora. Ele vem dando as porcentagens, a faixa etária, a porcentagem de indivíduo de sexo, tá? Entre diurno e noturno, eles perceberam que mais de 77% do público era de público feminino, tá? Quanto aos pais, construíram 3 categorias de classificação: manual, não manual, improdutivo, e por aí foi. Bom, então, como eu disse, o restante do texto agora, ele vem trazendo aí todas essas porcentagens que foi o resultado aí da pesquisa, tá? Os que trabalhavam, que assinalavam o desemprego como um fato preponderante, qual a ocupação atualmente, deixa eu ver mais, trabalho em relação ao curso, e aí, a grande e incrível respostas que eles chegaram e que foi surpreendente é que na turma, em uma das turmas de pedagogia que eles fizeram também esta pesquisa, eles detectaram que o mais de 70% da turma não atuava na área em que ele estava trabalhando, tá? Então, essa também é uma pergunta sobre você, estudante. Como é que você está vendo
esta prática de ensino? Você já partiu, não é? Para a sua prática de ensino? Eu, no meu tempo, por exemplo, quando eu estava fazendo a minha faculdade, quando eu fui para o 2º ano da faculdade, eu quis já procurar um estágio. E aí, como você não encontra com muita facilidade os estágios nesses primeiros períodos, o que eu resolvi fazer? Um estágio voluntário. E isso foi, assim, a minha grande sacada, tá? Porque aí, neste estágio voluntário, e você também pode fazer isso, um estágio voluntário, às vezes, ele não conta muito enquanto dinheiro, porque às vezes você faz uma troca, não, eu dou uma aula para você, eu dou uma semana de aula, o professor precisa, é um amigo, né? Você precisa estreitar relações, mas eu tenho da escola uma declaração de que eu dei aquela semana de aula, de que eu dei aquela aula, ou de que eu estive lá e fiz este estágio voluntário, tá? Então, ele não é pago pelo governo, ele não é pago pela instituição de ensino, às vezes ele é pago pelo próprio professor, que ou às vezes nem é pago, às vezes é até um favor mesmo. Mas no seu currículo ele vale tanto ou mais que os outros estágios, tá? Às vezes até mais, porque ele vai te dando anos de experiência. E para mim isso foi extremamente importante. Então, quando eu entrei no 2º ano, eu já comecei o meu estágio voluntário. E aí, mesmo recebendo muito pouco por ele, no meu curso, né, fiz história, então no meu curso o estágio era só no 5º ano, a minha turma ainda era um curso de 5 anos, então só no 5º ano eu teria o estágio supervisionado, mas eu comecei o meu no 2º ano, e aí isso contou demais para mim. Tá? Então, a experiência que eu trago é muito grande por conta disso também. E isso me proporcionou entrar nas melhores faculdades de ensino e poder trabalhar nelas, ok? Então, faculdades, por exemplo, onde eu tinha muita vontade de estudar e eu nunca tinha estudado, como na PUC, por exemplo, um dia eu fui convidada a participar do quadro, né, para dar uma aula exatamente de estágio, tá? E aí, conforme a aula que eu dei, eu fui convidada a permanecer na instituição e lá fiquei por 10 anos, ok? A mesma forma, na FABEC, quando surgiu a oportunidade, não é, de aulas, quando começou o curso de pedagogia, eu fui convidada, tá, a participar do quadro de professores e a minha experiência no estágio é o que mais contou a meu favor. Ok? Então, fica aí uma dica para vocês e eu vou deixar para vocês também o texto na íntegra para que vocês possam trabalhar nele. Leiam, ok? A leitura é a nossa matéria-prima. Tá legal? Bom, então ficamos por aqui e até mais. Tchau, tchau.